Esse é o podcast Cuidadores de Esperança, um projeto do Ecos de Proteção, que está ali junto com o Centro de Defesa Marista da Infância e outros parceiros nessa dinâmica de prevenção, cuidado integral e defesa das infâncias. Então eu já começo esse podcast dizendo que a gente quer agradecer muito à Diocese de São José dos Pinhais pela nossa parceria, a PUC Paraná, que está com a gente também nesse projeto, e outros parceiros que estão multiplicando esse conteúdo que a gente está fazendo aqui. Então, assim, hoje a gente vai falar de catequese. Catequese como um ambiente seguro para a vivência da fé. Então, nós temos aqui o professor César, temos o Léo, que é da Diocese de São José dos Pinhais, e eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da missão, o que vocês fazem na vida, no trabalho e etc., para a gente poder também já criar esse ambiente de intimidade com quem está nos acompanhando, para que a gente possa também fazer com que essa conversa seja uma conversa bem legal hoje, falar de catequese. Léo, quer começar? Então, eu sou Léo Marcelo, moro em São José dos Pinhais, né? Minha atuação na Diocese de São José dos Pinhais é na coordenação da animação bíblico-catequética, né? Um trabalho voluntário, pastoral, mas efetivo no serviço da animação pastoral, né? Na ação evangelizadora da Diocese, né? Então a gente atua nas diferentes áreas de pastoral, né? E também a experiência, né, que tem da catequese, também enquanto já da Arquidiocese de Curitiba, né? Nós somos desmembrados de lá, né, dessa terra que nos acolheu ali, depois viramos então a uma diocese e também trabalhamos bastante também no departamento de catequese da Arquidiocese de Curitiba, muitos cursos formativos, né? E com o professor César Leandro, teve, né, a honra de, em 2 momentos, também poder estar atuando, trabalhando também uma parceria, né, tanto na Arquidiocese como na própria PUC Paraná também, no setor de pastoral da universidade. Né. Que legal, Léo, saber que você está com a gente, representando a Diocese de São José dos Pinhais. Já tivemos o Padre Selma aqui com a gente, já tivemos convidados e convidadas que são pessoas ativas na Diocese, que estão ali sempre colaborando profissionalmente ou pastoralmente também. E hoje com você a gente tem o professor César. Professor, por favor, se apresente para quem está nos acompanhando. Muito bem, eu sou o professor César Leandro. Atualmente eu estou ali na coordenação do curso de Teologia, o bacharelado. Como o Léo afirmou, a nossa história de catequese tem mais de 20 ou 25 anos, mais de 25 anos, né? Antes do ano 2000, nós trabalhávamos com muita paixão o tema da catequese na Arquidiocese de Curitiba. Tivemos esta oportunidade. Na época, visitávamos e dávamos formação para todas as paróquias da Arquidiocese. E como o Léo disse, eram mais de 150 paróquias. Depois, algumas delas formaram a Diocese de São José dos Pinhais, onde o Léo passou a atuar, então. Mas é isso, é uma alegria estar aqui. Eu sou da área de teologia, né? E pastoral, apaixonado pela pastoral, sou leigo, casado, tenho um filho, chama-se Giovanni. Que legal. Então, vocês já se conheciam da Arquidiocese de Curitiba? Sim. Que legal. Há muito já faziam. tempo. Nossa, gente. Então, estamos aqui com 2 amigos de longa data. Pessoas, assim, da área de catequese, da área de teologia, mas empenhadas em fazer com que você conheça também um pouquinho melhor sobre essa missão, que é ser catequista. Então, assim, também para os teólogos que estão ali sendo formados e vão formar outras pessoas nas comunidades, a gente começa falando assim de como que a catequese marcou a vida e a história de vocês. Antes da gente começar a falar de temas, de realidade da catequese, de prevenção, de cuidado na catequese, como é que a catequese marcou sua vida, Léo? Assim, olha, você coordenador, vou aceitar essa missão. Então, é interessante que agora a gente começa a fazer sempre aquele memória da nossa jornada, né, onde foi o início. E a gente começa, a partir da iniciação à vida cristã, que a catequese tenta trabalhar, fazer assim, quando aconteceu aquele meu querigma na minha vida, né, pessoal, né? E acho que eu não fui um bom catequizando, porque eu fiz a Eucaristia e eu desisti, né? E aí fiquei um bom tempo, né? E foi só através de um convite, né, de uma família amiga, lá com 15, 16 anos, que eu voltei, então, para fazer o que na época era chamado, né, catequese com adultos, mas era só uma repetição da catequese com as crianças, né? E naquele espaço eu tive uma boa catequista, né, Dona Zilda, né? Então ela foi
muito inspirada cativando o trabalho ali da catequese, e ali eu fui se interessando pela paróquia, né? Então, pela vida da comunidade, então recebi a crisma, e ali eu comecei a participar já atuando ali. Aquilo era, na época, eu imaginava assim, ser um professor, né, entre aspas, de catequese, mas com o tempo isso foi se evoluindo, aí veio uma fase de passar esse encantamento, veio a fase de procurar conhecimento, estudar, e fui, né, fazer também a teologia, já trabalhando na paróquia. Depois eu fiz a pedagogia na PUC, o mestrado em educação. Né? Isso foi me qualificando já num saber também, né? E agora, recentemente, assim, eu vejo que está mais numa fase assim, de programa mística, né? Então a catequese também foi me educando como pessoa e como cristão, no sentido de entender que daquele primeiro encantamento, aí tem uma parte formativa que precisa ter, né? Teologia, educação, esses espaços que se articulam, né, com o pastoral. E depois também tudo isso tem que ter um sentido, né, que é a própria espiritualidade. Então é uma mística, procurar uma vivência de uma espiritualidade. Então a catequese me marca nesse sentido que o tempo foi também me catequizando, né, a partir da escuta das pessoas, né. Muito legal, muito legal. Professor, como coordenador do curso de teologia da PUC, um curso que forma lideranças, que forma padres, líderes de pastoral e catequistas também que estão ali. Muitos. Diretamente na comunidade. Como que você chegou lá no curso de teologia? Olha, no curso de teologia em si, eu cheguei justamente pelo caminho da catequese. Nós trabalhávamos na arquidiocese e na época eu fazia revisões de textos, né, que o Léo arrumava para a gente publicar aí, junto com a irmã Araceli Xavier da Rosa. Foi a coordenadora da catequese por muitos anos, né? E a revisão me levou até uma editora católica, a editora me levou até a gráfica da PUC, e da gráfica da PUC eu fui para a pastoral da PUC, e da pastoral para a teologia, e foi assim. Mas foi revisando textos catequéticos, textos para a formação de catequistas, sobretudo, no Brasil, né? Assim, a gente vê como a teologia é importante, né, hoje também. Mas, assim, a gente tem vivido um contexto onde a gente tem a catequese passando por diversas mudanças durante os anos, junto com a teologia, junto com a pastoral, junto com a igreja em si. Então, a gente vem... Eu sou de um tempo onde a gente tinha catequese na sala de aula, nas escolinhas, liberava lá no sábado. Então, era uma aula. A gente tinha esse conceito de catequese como aula. Mas isso, com o tempo, foi mudando também. Hoje, a gente já tem um conceito mais mistagógico, comunidade e tal, aquela coisinha. Catequese foi passando por mudanças. A gente teve mudanças ali na pandemia, no jeito de fazer, no jeito de relacionar. E hoje, a gente tem cenários de catequese, uma realidade bem diversa, vamos dizer assim. Quem está lá na Amazônia tem a catequese de um jeito, quem está aqui na região sul tem catequese de outro jeito. Lá no Nordeste, outras maneiras também de ser igreja e de fazer a catequese acontecer. Então, como é que vocês enxergam isso hoje, assim, considerando as realidades urbanas, digitais, as periferias, as realidades rurais? Como é que é a realidade da catequese hoje no Brasil, assim? Como é que vocês enxergam? Então, particularmente, tem feito uma reflexão de que a gente precisa, né, no espaço da catequese, por mais que você tenha mencionado que a catequese teve avanços na mistagogia, né, na iniciação à vida cristã, mas ainda culturalmente, parece, na formação dos catequistas e na prática, ainda a gente fica na mudança do nome, né? A gente permanece fazendo o mesmo, é mais daquele mesmo que a gente sempre deu, né? Não é a igreja em saída, né? Nós falamos tanto em igreja em saída, mas permanecemos ainda na sala, nos espaços, e o conteúdo ainda é o poder do catequista, que tem um certo poder de escolher o que vai passar, o que vai ser transmitido, né? Aí a gente diz, nesse conceito mais aberto de casa, considerar todo um processo educacional, a gente fala então de ver o território, né? Tem esses territórios que são físicos, são também outras formas, né? Como seriam também a presença na rede, né? Então, precisamos fazer a presença. Existem diferentes formas, né, de estar fazendo a presença, né? Mas para ser presença, ser um catequista, precisa viver uma mística, viver uma espiritualidade, né? Eu acho que a grande dificuldade, para daí saber trabalhar nos territórios, que são os espaços, contextos,
é os catequistas terem vivenciado o processo da iniciação à vida cristã, né? Foram formados por outro modelo, um modelo da transposição de conhecimento, o foco no conteúdo. A gente percebe hoje a polarização, né? No que é, né? O que seria o essencial de hoje, tirando tudo, né? O que é? Apresentar o Cristo, fazer a proposta do reino, né? Mas como que isso é feito? E às vezes a gente se preocupa lá, né, como catequista, né, manter o manual, manter o livro, manter o conteúdo. Seguir os protocolozinhos, aquela regrinha. Justamente, e não se preocupa com o processo, né? Então, é um processo catequético, a gente até diz, então, que esse processo precisa passar primeiro em nós também, né? Conceber, então, que em diferentes locais, né? Vejo na realidade da nossa diocese que precisamos, assim, e talvez seja em outros contextos também, avançar para a questão da cultura urbana, né? Por mais que a gente diga, a gente fala como espaço, né? Só como palavra, mas não tem uma efetiva ação nesse contexto, né? Os números estão aumentando de população, de pessoas, né? Mas não temos uma efetiva realidade ali, né? Então o caminho é pensar esses espaços, tem que ser diferencial mesmo, a catequese tem que ocupar. Temos uma fraca presença no mundo digital, né? A catequese é muito fraca nesse sentido, né? Precisa formar, capacitar, entender, estar presente, né? Não é só estar presente, mas estar com uma qualidade que tem a ver com o sentido da vida das pessoas, né? Porque às vezes nós podemos estar lá catequizando, seguindo o manual, seguindo o itinerário da diocese, mas eles estão pensando no suicídio, né? Então é um tema que às vezes nem entra nesse currículo, né? Dentro da catequese que a gente diz o itinerário. Então estar nessa vanguarda, né? Na frente, assim, precisamos ler esses territórios, né? E aí talvez uma coisa que a gente como igreja tenha que aprender é desacelerar aí a conversação no espírito, a escuta, né? Que diz ouvir o outro, ouvir a comunidade, ouvir as famílias, né? Muitas vezes a gente diz, a gente tem bastante trabalho com as famílias na catequese, né? Mas eles só vêm para receber, né? Não para ser escutados, sentir dores, as alegrias, né? Então precisa repensar isso, né? Esse território, como poderíamos dizer assim, às vezes pensar num universo urbano que a gente vai levar o Cristo, né? Só que na verdade é o contrário, o Cristo já está lá, né? É como perceber a presença do reino nesse mundo urbano. E a catequese precisa achar metodologias ativas, né, inovadoras para trabalhar com isso, né? Mas é uma grande luta e é a formação, né? Não só teórica, mas espiritual e todas as dimensões, na formação integral que a gente diz hoje, né? Então a gente está falando de os desafios de ser catequista e fazer a catequese acontecer hoje, né? Então, professor, por favor. Dando continuidade a essa reflexão que o Léo apresenta, a catequese, eminentemente nesses contextos variados, plurais, complexos, diversificados, ela trabalha com os porquês da fé. E pensa, quantas perguntas existenciais as pessoas não têm, ou têm, né? Muitos. E o grande problema, e a catequese enfrenta esse problema, é que os porquês não são somente racionais. Se nós reduzirmos a catequese, aquilo que o Léo apresentou, ao âmbito cognitivo somente, uma transmissão de conteúdo, de ideias, ou defender a defesa de pontos de vistas, sejam teológicos, catequéticos, doutrinais, quais sejam, nós ativamos na pessoa a dimensão que a inteligência artificial também é capaz de ativar. E é uma dimensão muito superficial, é uma dimensão rasa, que hoje pode fazer algum sentido, mas amanhã não fará, porque ela não criou raízes na pessoa. Então, eu acho que o grande desafio da catequese não é apresentar somente conteúdos, mas, de fato, proporcionar ser um espaço de experiência e de encontro profundo com Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Se isso de fato acontece, nós não estamos falando só de racionalidade, nós estamos falando de mergulho, vínculo de consciência, de mergulho naquilo que nós chamamos de coração, que é a dimensão mais profunda do eu. E aí o catequista, ele tem a missão quase impossível de ser um mediador do querigma.
O que é o querigma? Para talvez um termo técnico, é justamente a ação evangelizadora que ajuda a pessoa a fazer essa experiência no mistério com o Cristo. Porque é o que fica. É o que fica. No fundo, traduzindo, é o apaixonar-se pelo Cristo. Então eu acho que sejam os diversos contextos que o Léo apresentou, hoje fala-se muito de redes sociais, não importa o caminho, o local, o espaço e a oportunidade no qual a catequese possa entrar. Em todos eles, se ela não exercer essa vocação de ser promotora do encontro com o Cristo e do querigma, não é catequese. É qualquer outra coisa, mas não tem o DNA. E precisa ter esse DNA, né? Para ser catequese de verdade, né? Então, a gente entende que os contextos são variados, os desafios são muitos e com certeza são comuns para todas as dioceses do Brasil e do mundo. E a gente percebe também que pode ter um olhar de esperança, que a gente tem que ter um olhar de esperança, de fato, para que a gente seja mediador, mas que também continue formando pessoas mediadores. E a gente tendo a catequese hoje como ministério, eu acho que isso fica muito mais acentuado, né? Um ministério, e a gente tem esse desafio de fazer com que as pessoas que estão nesses vários ambientes, nessas várias realidades, cheguem a esse encontro pessoal com Cristo. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalinho, uma pausa para a gente tomar uma água, para a gente respirar. E para o próximo bloco, você também pode ir lá tomar sua água, pegar seu caderninho para anotar. Eu sempre dou essa dica, que agora a gente vai começar a falar dos desafios assim de forma mais aprofundada e também assim de uma forma leve, com esperança, né? Afinal, é cuidadores de esperança. A gente volta já. Esse é o podcast Cuidadores de Esperança e a gente está aqui com o Léo, da Diocese de São José dos Pinhais, professor César, da PUC, do curso de Teologia, Coordenação. Então, a gente está falando de catequese, mas a gente quer falar também de vulnerabilidade, a gente quer também falar das fragilidades das pessoas que estão ali sendo formadas na comunidade cristã, mas também de quem está formando essas pessoas, né? Então, o projeto Ecos de Proteção, para quem ainda não conhece, é um projeto onde a gente acentua essa dinâmica de prevenção, de proteção, de diálogo dentro dos ambientes eclesiais. Então, assim, a gente tem aqui presente também que a catequese é esse espaço de reconhecer, de acolher histórias e de sermos pessoas de confiança, porque a gente está acolhendo pessoas de diversas realidades sociais e, principalmente, também, muitas vezes, pessoas que são vulneráveis, seja criança, seja aquela mulher que tem uma realidade familiar que a gente não conhece. Então, como é que é esse desafio hoje de encontrar na catequese fragilidades e vulnerabilidades humanas, que às vezes a gente, como catequista, não está preparado para acolher, como paróquia a gente não está preparado. Então, assim, vocês dois vêm de realidades onde faziam ali um trabalho conjunto, depois o professor foi para a área acadêmica, formando catequistas, e o Léo que está diretamente ligado a uma diocese. Como que é essa realidade de encontrar fragilidades humanas e de nos tornarmos pessoas de confiança, que escutam, que estão ali preparando e, quem sabe, preparadas para acolher isso dentro da realidade da catequese? Léo. Poderíamos começar assim, pensando um pouco a questão do exercício da escuta ativa por parte do catequista, né? Também é importante que ele se escute, né? Também há uma escuta ativa interna e externa, né? Como aquela pessoa que vai acionar processos, né, de aprendizagens, processos mistagógicos também, né? Mas também que ele entenda o que é esse conceito hoje, né, de vulnerável, né? Então, até a gente dizia, nós dizemos pessoa em situação de vulnerabilidade, né? Mas vulneráveis somos todos nós, né? Então, talvez essa relação que precisa acontecer e ser entendida no âmbito das comunidades, que são um tripé, né? A instituição, que seria a comunidade ali representada, a pessoa que vai estar fazendo uma ação educativa, no caso aqui é o catequista, né? E aí a pessoa que vai sendo atendida por essa mediação de aprendizagem, de espiritualidade e tudo mais, né? Então é preciso entender que a vulnerabilidade precisa ser acolhida, ser entendida, né, por parte do catequista. Então
dores que apareçam através de uma revelação espontânea, de um catequizando que vai. Então, como eu vou me portar? Como que eu vou me agir? Então, para isso entra a linha da informação, não só a informação, mas a formação do catequista, né? Então, essa é uma questão mais primordial no sentido, né? A escutativa, conhecer e entender essas fragilidades, mas a escuta também que perpassa pelos sentidos, né? Podemos dizer assim, pelos 5 sentidos, né? Que gosto tem a minha catequese, que cheiro tem a minha catequese, né? E aí você vai imaginando metaforicamente, né? Expressando essa catequese, entendendo. E catequese, né, tem que entender que tem a ver também com o projeto, porque vem da origem de eco, né? Então, que eco que nós repercutimos, né? Se aquele sinal, timidez, a não participação de um catequizando, se eu consigo ver esse eco, né, e perceber no momento, usar uma palavra de uma comunicação amigável, depois que eu possa entender, né, não sozinho como catequista, mas com os pares, né, daí são os protocolos, tudo isso, né, mas a acolhida dessa fragilidade teria que ter uma estratégia, né, então precisa, para o catequista, eu diria assim, então, se interessar pelo assunto, dizer às pessoas, mas esse assunto não faz parte da catequese. Não, ele já está na catequese há muito tempo, né? E nós não estamos percebendo, né? Então precisamos trabalhar, né? Então como vamos, né, se portar? Porque às vezes tem assim, eu não vou me comprometer com isso, né? Mas na verdade não é se comprometer no sentido de ter que fazer alguma coisa. Nós não vamos fazer, quem vai fazer são os órgãos competentes, as questões que tem ali. O que eu vou fazer a partir de um protocolo que foi feito pela diocese, pela comunidade, né? Hoje, na nossa realidade, nós não temos isso, temos que trabalhar, a gente sabe que tem outras dioceses, né, no mundo, no Brasil, que tem já esses protocolos que a gente precisa fazer. Então, para saber o que fazer, acolher essas fragilidades, né? Eu fiz teologia também, professor. Olha, não sabia. E quando eu fiz teologia, a gente não falou de prevenção, assim, na pastoral. Tinha a pastoral, tal, a matériazinha bonitinha, mas a gente não falava de prevenção, a gente não falava abertamente de temas de vulnerabilidade. Mas eu tinha também um trabalho ativo na pastoral vocacional, mas estava dentro dessa realidade inserida completamente. Então, assim, são realidades que a teologia hoje, eu acredito que tenha trazido para si também falar mais disso dentro dos cursos de teologia. Quando você está formando um padre, uma irmã, um líder de comunidade, falar de prevenção, falar dessas realidades. Então, como é que a gente vê hoje esse tema dentro da teologia, pensando que a gente está formando lideranças? Né? Para a catequese, para uma igreja que está ali, que o Papa Francisco escancarou, que precisa abrir as portas, que precisa chegar lá onde as pessoas estão, os vulneráveis principalmente. Então, como é que a teologia vê hoje isso, pensando nesse olhar catequético? Eu acredito que nós precisamos focar mais especificamente no tema, quase como uma disciplina, ou como um ponto específico numa determinada disciplina. Eu levei a Bárbara Pimpão, para falar com os nossos teólogas, e ela apresentou, de fato, cenários de vulnerabilidade no Brasil, sobretudo pensando nas infâncias. E para minha surpresa, muitas que são catequistas se identificaram, quiseram saber mais sobre o tema. Eu acho que há muitos temas específicos que a teologia tradicionalmente não tratou. Nas pastorais não estava, são temas que não estavam na pauta. Em muitas formação do clero também, formações de seminaristas também não entravam na pauta, né? E que a partir de hoje, sobretudo a partir do Papa Francisco, muito mérito também a Bento XVI, são temas que são irreversíveis, né? Porque não tratá-los seria trabalhar num campo de alienação, de um mundo ideal que de fato não existe. As crianças, muitas crianças, que estão na catequese, elas chegam com suas dores, muitas vezes escondidas em comportamentos não padronizados. E como o Léo mencionou, saber decifrar esses comportamentos é uma habilidade que o catequista, se não está sendo formado suficientemente para isso, deverá ser.
daqui para frente, né? Não só para identificar casos de dificuldade que a criança possivelmente possa estar passando, mas para saber lidar com eles. Muitas vezes a catequese é o único ambiente seguro, né? Você tirou a palavra da minha boca. Eu acho que o ethos, né, da catequese, a cultura, em primeiro lugar, ela precisa se constituir num ambiente seguro. Porque se ela for uma continuidade daquilo que a gente vê comumente, né, nos ambientes familiares, que a gente sabe que muitas famílias não são os melhores ambientes. É a realidade. Né? Ambiente das redes sociais, ambiente que predomina na cultura do bullying, que muitas vezes está entre o comportamento das crianças, das juventudes, dos adolescentes, né? Nós não somos diferentes, nós temos que ser diferentes. Aquela ideia do profano e sagrado, não achando o sagrado como místico, não estou falando disso, mas nós temos que ter um ambiente de ruptura. Na catequese, nossos espaços, eles precisam provocar as crianças e também os catequistas a sair daquele lugar da mesmice e entrar num campo de reflexivo no qual ele consiga olhar para ele mesmo e repensar a sua própria vida e ter coragem de expor elementos que ele não faria essa exposição fora dali, né? Então esse ambiente precisa ter. Papa Francisco falou muito da catequese como esse lugar de, eu vou até ler aqui para não me perder, vanguarda da igreja, né? Então, assim, a gente tem o Papa Francisco, que instituiu o ministério, a gente teve uma pandemia que fez com que a catequese também desse uma chacoalhada, como é que a gente está chegando, como é que a gente pode fazer com que os nossos catequistas, que às vezes já têm uma idade um pouquinho, não têm muita habilidade com o ambiente digital, e a gente tem ali jovens que hoje já são catequistas, que às vezes estão lá com 14, 15 anos já assumindo papéis de liderança na comunidade, vamos dizer assim. Não sei se na Diocese de São José dos Pinhais é assim, mas no meu tempo a gente ia sair da pastoral da juventude ou de uma perseverança, vamos dizer assim, já para assumir um papel de lideranças e ficando com os pequenininhos, os menores, né? Então, eu acredito que isso não tenha mudado muito, porque a gente vai formando a liderança à medida que vai acontecendo, né? Então, assim, como que vocês veem hoje em dia que a gente pode fazer com que esses exemplos de catequistas, pessoas de confiança, possam ser, vamos dizer assim, potencializados na comunidade? A gente vai falar disso já, a gente vai fazer um intervalo antes, para poder dar uma respirada, tomar uma água, pensar um pouquinho na resposta, né? Mas também fazer com que essa conversa se torne leve e vocês possam contribuir o máximo possível para quem está nos acompanhando. A gente volta já. Estamos de volta com o podcast Cuidadores de Esperança, aqui com o Léo, com o professor César. E a gente falava no bloco anterior como que os catequistas que estão nas comunidades e aqueles que estão sendo inseridos agora nesse ministério podem se tornar pessoas de confiança na comunidade ou preparadas para acolher pessoas que estão chegando para uma experiência com Jesus, para uma experiência de comunidade que talvez nunca tiveram feito antes. Então eu falava, né? Que a gente entra na catequese e vai se formando, quando vê já se tornou uma liderança, já se tornou um catequista, já se tornou alguém ali de uma pastoral da liturgia ou outra pastoral, mas que está liderando outras pessoas, geralmente de uma idade menor. Como é que nós podemos fazer com que esses jovens, vamos dizer assim, e os adultos que estão ali também já numa caminhada mais longa, possam se tornar essas pessoas e lideranças que têm esse compromisso e essa corresponsabilidade com a segurança e a dignidade humana, né? Acredito que essa é a pergunta-chave. Bom, eu diria que, aproveitando essa fase que a gente está do processo de implementação do sínodo, né? Ele diz para a gente testar, criar práticas sinodais, práticas de comunhão, de participação em vista da missão, né? Então, talvez ali, como o próprio documento conclusivo fala, é preciso pensar na formação, né? Sempre vamos cair na formação. Só que a formação, você conversa com várias dioceses ou paróquias, vai
dizer que há uma necessidade, né? Mas não é a necessidade em si, mas é qual tipo de formação, né? Eu acho que foi muito oferecido, né, uma formação que não contemplou o integral, né, todas as dimensões do ser, do saber, saber fazer. Então, às vezes, contemplamos mais questões do saber teológico, às vezes mais do pedagógico, esquecemos essa parte da dimensão do ser, né? Então, o primeiro foco seria talvez pensar em processos formativos, né? Quando você disse que os catequizando ali sai da crisma, tudo, é porque não temos processos de continuidade, né? Nós não temos as etapas ali, os itinerários formados para um adolescente, para o jovem, né? Então, a própria comunidade, ela reclama da não presença, mas ela mesma não tem esse itinerário para acontecer, né? Então, precisamos pensar e criar nesse movimento ali. A formação, também dentro do itinerário, então, quem está numa formação inicial, quem já está há muito tempo, né? Então, quem está há muito tempo seria se quebrar essas barreiras, essa conversão, né? Aquilo sempre foi assim, a gente fez deu certo, então teria essa conversão pessoal para depois a pastoral, né? Então, pensar processos formativos. No âmbito do trabalho do projeto ECOS, nós podemos dizer assim que a diocese cresceu, assim, participando da pesquisa, né, junto com o Centro Marista de Defesa da Infância, no sentido de que precisamos qualificar, né, com profissionais, com diálogos de diferentes áreas do saber, para a gente ter um bom conhecimento também e poder agir na prática ali, né, na realidade, né. Mas também o catequista precisa entender que ele não faz sozinho, né. Então, o primeiro questão do sino dizer da comunhão. Então, pensar assim, a comunidade precisa querer. Então, aí nos conselhos, na coordenação, o movimento, quem deve fazer uma coordenação paroquial de catequese, né? Fazer essa discussão do conteúdo, pensar como vai ser esse agir, pensar, né, como vão fazer os protocolos, né? Então, as instituições, são as comunidades, a diocese, que vão fazer esse movimento de dizer os passo a passo, como organizar, né? O catequista, individualmente, ele pode procurar ser aquilo que a gente diria uma autoformação, né? Tem muitos conhecimentos, tem séries aqui que o próprio, né, Centro de Defesa organizou, que são que dão instruções, dão metodologias. Depois proporcionar conversas para que isso possa ser partilhado entre o grupo dos catequistas também, né? Então pensar assim, porque a gente vê muito o catequista bebendo em algumas fontes, em alguns lugares, isoladamente, né? Então, trazer para o coletivo da comunidade. A comunidade precisa querer esta mudança, né? Claro, o catequista participando de uma formação, ele gera um movimento, gera processo. Então, trabalhar com as etapas da catequese, com o coordenador. Então, eu acho que tem uma grande responsabilidade, assim, principalmente o pároco, né, que é o principal catequista da comunidade, e a coordenação da catequese ali, como também fazer esses processos, né, e aí colocar isso numa prática de crescimento, tudo isso, né. Estava pensando aqui que uma coisa é a gente ter o catequista que forma outras pessoas, mas a formação do catequista, que faz um trabalho voluntário, que muitas vezes a maioria são mulheres, que tem uma vida também super corrida, cuida da família durante a semana, reserva aquele pedacinho no final de semana, vai, se prepara para também ter um encontro de catequese lá. Outros estudantes, pais de família, então pessoas que têm vidas assim, ó, super agitadas, corridas, e o tempo que essas pessoas têm para se formar, qual que é? Né? Então, estava pensando assim, meu Deus, dentro dessa vida toda, desse caos, que é a vida da gente já, né? Então, a importância de formar bem pessoas preparadas. E a importância de distinguir isso, que a coordenação tem um papel formativo com esses catequistas. Esses catequistas têm esse papel também de acolher essa formação e de colocar em prática, né? Então, nesse sentido, teologia é super importante, uma formação qualificada, pastoral, importante, mas também o interesse de poder criar espaços dentro da realidade corrida que a gente já tem, uma noite, uma tarde, uma manhã, uma vez no mês, uma formação específica para algum tema que às vezes não faz parte dessa dinâmica querigmática, mistagógica e etc., que a catequese já tem, que já é também bastante coisa. Então, assim, professor, dicas de como fazer isso acontecer na comunidade. Eu acho que você já levantou a bola, agora é só o cortar, né? E eu acho que você levantou na medida certa. Se uma pessoa, um catequista, não tem equilíbrio,
como ele vai se tornar referência? E é muito fácil nós mesmos, sendo catequistas, estarmos desequilibrados. É uma questão de espiritualidade, em primeiro lugar. A correria nos consome, não só a mim, a você, ao Léo, a todos. Se nós nos rendermos a ela, amanhã quem precisa de ajuda, sobretudo, somos nós. Se não ajuda psicológica, o corpo em algum momento vai responder. Então, a primeira iniciativa é um bom catequista, uma boa catequista, é fazer escolhas de prioridades na sua vida. E que lugar ocupa a dimensão da espiritualidade na vida de uma pessoa? Deveria ser o central. Porque de onde tudo parte, é onde os problemas são metabolizados, catalisados e devolvidos em forma de amor, de caridade, de paciência, de perseverança, de resiliência. Se você não tem essa estrutura interior, é uma bússola sem rumo, é uma bússola sem norte. Então, o primeiro investimento é em si mesma. E eu não estou falando aqui de curso, disso, daquilo, porque curso tem. É de você parar e buscar o seu próprio eu, a sua própria reequilíbrio diante do Cristo, diante de Deus. Tá? Eu vou dar um exemplo. Tivemos uma oficina esses dias na PUC com estudantes da rede pública, jovens de ensino médio, adolescentes, jovens. E a oficina era sobre meditação e caiu para que eu fizesse. Aí eu falei, poxa vida, certamente não vai ter ninguém. Eu cheguei, a sala estava cheia. Eu falei, bom, vou fazer o que eu sempre faço. Eu comecei a conduzir uma meditação. Aí eu dei aquela abridinha de olho no meio para ver. Só um jovem estava disperso. Disperso que eu digo assim, olhando para a parede. Os demais todos, olhos fechados, compenetrados. E quando terminou, eles falaram, que pena, estava tão bom. Isso que eles vieram da muvuca ali, que estava uma feira de cursos, e eles andando para cima e para baixo. Aquele dia eu levei um choque. Eu percebi a necessidade que eles têm de buscar o reequilíbrio, reorganizar o próprio interior. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque veja bem, se eu me torno uma pessoa melhor, mais calma, mais paciente, capaz de escutar, que referência eu me torno para o meu catequizando? Um espaço no qual ele pode se abrir. E se isso acontece, falando aqui de vulnerabilidades, esse é o meu principal papel. A ausência de pai e de mãe existe? Ok, existe. Eu vou fazer essa substituição, você é o pai e a mãe? Não. Mas eu vou ser aquilo que no começo do cristianismo já existia, que eram os acompanhantes da catequese. As pessoas que se tornavam referências. E eles vão olhar e nos momentos de dor, dificuldade que a vida irá impor, eles vão lembrar desse catequista, dessa catequista. Bom, se ele conseguia, eu também consigo. Então há uma identificação cristã aí. Eu acho que esse é um ponto principal. Se tornar referência, né? É. Se tornar referência na vida do outro. Nossa, é assim, eu tô muito reflexiva hoje, assim, com essas falas. Eu acho que a experiência do Léo na comunidade e a experiência que a gente tem feito com a diocese, de forma especial, de conhecer os catequistas, de escutar, porque assim, o projeto Ecos de Proteção tem uma participação ativa com a comunidade da diocese. E a gente tá percebendo assim que há uma abertura da parte das lideranças para poder, vamos falar disso, vamos saber o que está acontecendo. Abrem aquele espacinho na agenda, que já é apertado, mas querem saber mais. Querem partilhar também o que tem vivido durante anos, meses e semanas, assim, acontece na comunidade, que às vezes não teriam com quem falar ou com quem partilhar. Então, para a gente, assim como o projeto, tem sido muito legal essa experiência, essa abertura da diocese. Né, eu aproveito aqui para falar que você pode ir lá no site do Centro de Defesa, baixar o material, fazer sua reflexão. O Léo já deu uma deixa aqui, a gente tem dicas de livros, de filmes, de séries. O Léo ajudou também a construir esse material de forma assim bem direta. A gente teve também teólogos envolvidos, pessoas ali do curso de teologia, profissionais, que ajudaram a gente a construir esse material que tem esse título, né? Cuidadores de Esperança, a catequese como ambiente seguro para a vivência da fé. Então você pode baixar, você pode
trazer também ali para partilhar com essa comunidade, com os jovens, com aquelas pessoas que estão inseridas ali e fazer acontecer, né? Então, dicas a gente está colocando assim disponível para quem quiser baixar. E o Farol 1817 é um grande parceiro nosso. Você tem cursos lá também de prevenção e outras coisas gratuitos que você pode acessar, pode fazer, pode com a sua comunidade e construindo esse processo, né? Então, a gente fica com o coração agradecido de poder falar de catequese desse jeito e a gente já vai para um outro bloco onde a gente vai trazer uma mensagem final, assim, mas também fazer aquela pausinha para a gente tomar água, dar uma respirada. A gente volta já. Professor César, Léo, a gente começa já agradecendo esse último bloco, assim, pela conversa, pelo diálogo. Com certeza acenderam muitas luzes na vida de quem está nos acompanhando, de quem tem um trabalho efetivo na comunidade e às vezes não sabe por onde caminhar. Então a gente falou aqui da missão do catequista, da formação do catequista, da importância de se preparar para fazer com que a catequese se torne um ambiente seguro para quem está lá, da formação teológica, de novas lideranças, a importância também de falar desse tema dentro dos cursos de teologia que a gente tem no Brasil, que são muitos, e também de como que a gente pode fazer com que realidades digitais, realidades de periferia, realidades muitas que a gente conhece, onde a catequese está presente, como é que essas realidades podem se tornar realidades seguras, mas também ambientes onde as pessoas possam chegar e fazer uma experiência concreta com Jesus vivida em comunidade, né? Então, para a gente encerrar esse episódio, eu peço para vocês trazerem uma frase, resumirem aquilo que a gente falou até agora, de catequese como ambiente seguro, mas também como é que nós podemos formar pessoas que cuidem umas das outras e sejam cuidadores de esperança. Fazendo essa ponte com o Jubileu da Esperança, a gente teve o Jubileu dos Catequistas, a gente tem muitos eventos grandiosos aqui no Brasil, a gente podia citar, mas a CNBB proporciona também esses encontros de pessoas que estão muito afins nessa temática de catequese, né? Que recado que vocês deixam para eles? Você, Léo, que está lá inserido e com certeza tem uma visão assim ampla da realidade da catequese hoje e conseguiu contribuir muito com a gente nesse sentido, e do professor César também, que está ali formando pessoas para atuarem nas comunidades. Eu diria que podemos refletir a partir das palavras que dão o título, né, cuidadores de esperança, né? Pensar assim, esse cuidado, né? Porque às vezes é como que isso se manifesta no nosso ser como catequista, né? E como também expressão na vida da comunidade, né? Talvez aqui, para não deixar o espaço sem trabalhar a palavra, né? Podemos dizer ser aquela igreja do bom samaritano, né? Então, assim, que cuida, né? Porque nós percebemos que os personagens da história, né? Eles não percebem o caído, né? Dois que passam, né? E ainda vão por outro caminho. Então, às vezes, nós vemos espaços de catequese que estão em outro caminho, né? Não no caminho onde está o ferido, o caído, né? Porque aí eu poderia dizer que no Bom Samaritano teve uma mística, né? Toda uma espiritualidade da interrupção, né? Ele seguia um itinerário, ele tinha uma caminhada. Às vezes, como catequista, nós também vamos ter que pensar que nós temos essa interrupção, né? Que é a situação de ali ter uma revelação espontânea que aparece. Podemos depois conversar sobre isso, né? Com a pessoa, com o coordenador, com alguém ali, junto com a criança que manifestou a atitude, né? Então, perceber esse olhar também, né? Porque o samaritano ele vê, tem a compaixão e também age, né? Leva para o lugar certo. O que seria essa hospedaria, né? Os lugares certos que vão. Então, não há uma omissão, né? Então, esse cuidado, ele se preocupa com a pessoa, né? A instituição fica num outro plano, né? Então, sempre as fragilidades, tanto do catequista e da pessoa. Quando você falava ali dos catequistas, eu estava pensando assim, que talvez também nos espaços de coordenação que hoje a gente tem de catequese, a gente vê que, de certa maneira, também podemos perceber a fragilidade que os catequistas encontram nas autoridades que algumas coordenações têm, né? Autoritarismo, a forma, poderíamos dizer, então, seria o uso do poder, né? Ali,
como que é, então, essa relação desse poder que o catequista também, perante uma turma, ele recebe, ele tem que saber administrar, né? Qual é esse poder de conquista, de vínculo, não aquele que se põe acima. Então, seria abuso de poder, né, no sentido... E nós vamos encontrar pessoas bastante feridas, né? Na catequese, o catequista, tudo isso, o César comentava também, né? Então, perceber essa questão, esse cuidado, né? Que passa por um todo, quem está à frente dos processos também cuidar, também perceber se não está sendo um espaço que desvirtua o real da missão, né? Que é ser esse cuidador. E a esperança, né? A esperança, não a espera, né? Paulo Freire dizia sempre esperançar, né? No sentido de que a esperança, qual é a nossa esperança? O Cristo que nos traz, né? É o mistério pascal, a ressurreição. Porque às vezes a catequese foca muito também, né, na cruz, né? Nessa questão, e não leva para o mistério pascal, que é o centro da iniciação, dos sacramentos, né? Então pensar cuidadores de esperança. E também a frase lá do nosso texto que dizia bastante, que o Papa dizia que a catequese deve ser a vanguarda da igreja, né? Então veja, tantos temas que a gente poderia estar trabalhando, né, que temos que se preocupar, né? Um desses é essa proteção, né, essas formas desse trabalho, também a casa comum, a educação digital, né, as violências, né? Então várias temáticas que a gente tem que estar na vanguarda e fazer essa reflexão e trazer para a realidade pastoral. Uma catequese meio que engloba tudo, né? Se torna responsável de falar de tantas coisas que estão acontecendo assim no mundo agora. Então, a responsabilidade é grande, grande, né, professor? Sim, a catequese ela é de fato o coração da igreja, o coração da comunidade cristã, o coração da igreja. Ela acolhe aqueles que estão entrando no cristianismo pelo querigma e os forma no bom sentido da palavra e os remete para a missão, para o campo social. Então ela é o recheio, né, do bolo, o recheio. Muito bem. Uma palavra, eu vou pegar a mesma palavra que ficou evidente na fala do Léo, que é a palavra cuidado, né? Onde há espaço de cuidado, há esperança. E para mim, eu fico pensando muito nesta parábola que o Léo resgata da palavra de Deus, do bom samaritano. Eu fico pensando nas chagas, nas feridas, às vezes ocultas aos olhos, que muitos vão trazer consigo ao vir para a comunidade cristã. E fico pensando, sim, na figura do catequista, do evangelizador, como aquele cuidador que vai identificar essas feridas. Mas isso só é possível se houver acolhida. Eu acho que a gente quer, às vezes, por exemplo, nós vamos ao médico, ele dá o remédio, nem olhou, o pessoal às vezes fala, né? Nem olhou para a minha cara, já me deu o remédio. Eu não fui acolhido. Eu acho que o cuidador começa por aí. E o ato de acolher não é um ato inicial, ele é permanente. Eu acolho todos os dias. Eu acolho permanentemente. Eu acolho a minha esposa, eu acolho o meu filho, eu acolho os estudantes todos os dias, nas suas dores que se renovam. E quando isso acontece, a esperança ela é consequência, porque eu tenho um porto seguro. Então a catequese ela é chamada a ser na igreja esse porto seguro. Os catequistas são chamados a serem os agentes sujeitos deste porto seguro. É um espaço privilegiado da igreja, não dá para negar, e precisa de investimento, não é, Léo? Investimento de todas as partes do episcopado, do clero, das instituições. Às vezes acham assim, catequista é coisa para criança, os catequistas têm boa vontade, são heróis, heroínas. Precisa de investimento, de estrutura. E é isso, eu acho que fica para nós essa reflexão aí. Isso aí é um tema que daria um outro podcast, né? É verdade. O investimento, a estrutura, o olhar que a gente tem para o catequista, como aquela pessoa que tem todo o tempo do mundo para fazer tudo. Uhum. E a gente sabe que não é assim. Mas, assim, a gente deixa essa conversa
para um outro momento que com certeza a gente vai ter para poder falar um pouquinho mais da realidade do catequista do Brasil, né, que é diferente de outros países onde a igreja está inserida. E assim, nossa gratidão por essa conversa, nossa gratidão pela presença, Léo, em nome da Diocese de São José dos Pinhais, que é nossa parceira nesse projeto, que com certeza está nos ensinando muito, muito mesmo, e que a gente espera que daqui para frente também continuemos juntos. Professor ali no curso de Teologia da PUC, que também é nosso parceiro nesse projeto, e a gente fica muito feliz de ter a PUC aqui com o representante, falando, contribuindo, compartilhando com a gente a experiência de estar no ambiente acadêmico formando outras pessoas. Então, meu agradecimento a você que nos acompanha, aos nossos parceiros, Farol 1817, PUC, também as rádios que vão transmitir esse episódio, Rádio Amar e Servir, Rádio Lio, outros parceiros que também estão muito próximos com a gente, um deles é o Núcleo Lux Mundi, ali representando a CNBB, e tendo também essa dinâmica de trabalhar junto com a gente. Olha, aqui a gente faz essa parte, o Núcleo faz a outra parte, alcança outras pessoas, e a gente fica muito feliz de poder contar com pessoas comprometidas. A gente se encontra no próximo episódio, e procure saber lá no site do Centro de Defesa, tá? Não esquece de baixar o material e contribuir com a sua comunidade compartilhando esse material lá. Muito obrigada, até a próxima.